oxigenação identifica que tipo de combustível está sendo consumido aqui na câmara. E o segredo está justamente na precisão desse sensor, que é o sensor de oxigênio. Então, nós temos já no modelo somente a gasolina, um sensor de oxigênio, porém é um sensor que determina pela quantidade de oxigênio se a mistura está rica ou se ela está pobre. Então, grande quantidade de oxigênio significa que a mistura está pobre. Pouca quantidade de oxigênio significa que a mistura está rica. Então, isso é usado para corrigir o tempo de injeção. Já no caso da motocicleta bicombustível, nós temos aqui uma variação muito grande, até de relação estequiométrica. Então, nós conseguimos identificar com esse sensor o quanto a mistura está rica ou o quanto ela está pobre, para justamente buscar o mapa mais adequado para E22, E50, E85 ou E100. Vamos ver mais uma vez o funcionamento desses mapas aqui com a animação. Então, eu vou começar, só para exemplificar, abastecendo a nossa motocicleta com gasolina. Tá? Então, aqui eu tenho E22. O que vai acontecer? No início de funcionamento, o módulo ainda não sabe o que está sendo consumido. Somente após a primeira combustão, o sensor de oxigênio determina pela quantidade de oxigênio qual é o mapa mais adequado para fazer o tempo de injeção. Então, aqui ele captou esse mapa que está com grande parte gasolina. Bom, mesmo sem ter consumido toda essa gasolina, eu vou adicionar um pouco de álcool. Então, adicionando um pouco de álcool, eu estou aqui, na verdade, fazendo uma mistura. Ele não muda de imediato, mas assim que ele faz a leitura dessa mistura, da queima dessa mistura, pela quantidade de oxigênio, o módulo já ajusta esse mapa. E sempre que ele perceber uma quantidade de etanol, né, que representa uma mistura de aproximadamente 50% de cada, ele já indica no painel, né, que eu estou consumindo uma mistura entre gasolina e etanol. Mas vocês podem me perguntar, mas essa motocicleta funciona com 100% de álcool? Funciona perfeitamente, ela foi desenvolvida para isso. Então aqui eu vou encher o tanque de álcool, de etanol, tá? E aí quando eu tiver o consumo desse etanol, e a detecção dele, né, pelo oxigênio emitido no escape, o módulo vai ajustar para o mapa do E100. E aí eu tenho a indicação no painel que eu tenho 100% de etanol. A motocicleta foi desenvolvida para funcionar dentro de qualquer mistura ou qualquer tipo de uso de combustível. Só que nós temos uma diferença, né, para os sistemas flex convencionais, só excluindo esse, né, que o Garbo comentou, né, que não tem o subtanque. Para essa motocicleta, nós dispensamos o uso, tá, do subtanque. Então, não há necessidade de você ter um subtanque, porque essas luzes vão fazer essa função. Quando eu tiver essa luz álcool acesa, significa que eu tenho uma grande quantidade de álcool. Eu não tenho problema nenhum para andar com a motocicleta, porém, eu tenho que estar atento à temperatura externa, que se for abaixo de 15 graus, pode fazer com que eu tenha que insistir um pouco mais na partida. Também não significa que não vai pegar. Vai pegar também. Só que eu vou insistir um pouquinho mais. Para essa situação, se eu não quiser ter esse desconforto de ter que insistir um pouquinho mais na partida, nós recomendamos, nessa situação, onde você tem temperatura abaixo de 15 graus, né, um reabastecimento com pelo menos 20% de gasolina. Ou seja, nesse tanque de 16 litros, 3 litros de gasolina e o resto pode ser completado com álcool normalmente. Ele indica aqui, quando a temperatura está abaixo de 15 graus, com um código de piscada no painel. Tá? Então, isso substitui o subtanque. É uma solução inteligente, por quê? Porque com o subtanque nós teríamos, obviamente, que um custo mais elevado, e até na motocicleta, a otimização de espaço estaria prejudicada. Tá? Então, aqui nós controlamos, nós temos no painel, indicadores que controlam o que está sendo consumido pelo motor. E somente naquelas pouquíssimas regiões do país, como foi apresentado pelo Garbo, nós sabemos que a temperatura pode, eventualmente, né, estar abaixo dos 15 graus, a gente toma esse cuidado de, quando a luz álcool estiver acesa, no reabastecimento, 20% de gasolina. Somente nessa situação. Em lugares onde, por exemplo, norte, nordeste, centro-oeste, onde a temperatura nunca chega abaixo de 15 graus, eu posso andar o tempo todo com álcool, eu não vou ter o menor problema. 100% com etanol. Okay?
Então a diferença está justamente aí, na solução simples e inteligente que eliminou a necessidade do uso do subtanque de gasolina. Porque se você pensar bem, você faz isso num carro flex, você só põe a gasolina num local separado, você tem lá um tanquinho para isso. Aqui não, você adiciona a gasolina direto no tanque principal. Um detalhe aqui, se você tem um subtanque, tem lá uma luzinha no painel que te indica quando você precisa reabastecer esse subtanque. No nosso caso, tem a luz AUC, que indica quando você também tem que adicionar um pouco de gasolina. Elimina o subtanque. Ok? Então tá aí, gente. Agora os benefícios. Rodando com gasolina, nós podemos garantir um comportamento mais linear e progressivo do motor, com menor consumo e maior autonomia. Porém, para muita gente também é bastante importante o uso do etanol, porque garante um comportamento mais vigoroso do motor, a gente viu na diferença de desempenho, nas curvas de potência e torque, maior economia de dinheiro, principalmente em São Paulo, interior de São Paulo, onde o custo do álcool é mais baixo, e menor emissão de gases poluentes, principalmente o CO, que é um dos gases mais agressivos. Aqui eu posso dar até alguns exemplos práticos. Tá? Essa motocicleta com tanque de 16 litros, com tanque cheio, ela pode rodar, lógico, tem muita variação de como da forma que a pessoa pilota, até se transporta a garupa ou não, mas você pode rodar em média quase que 600 ou mais quilômetros com um tanque. Com o etanol, você pode rodar em torno de 400 a 450 quilômetros com um tanque de etanol. Só que a diferença é que, dependendo da região, por exemplo, vou pegar aqui em São Paulo, com R$16 você enche um tanque de etanol e roda 400 km, 450 km. Aqui você vai precisar de quase R$50. Então você tem uma economia de dinheiro. Tá? Embora aqui você tenha uma autonomia maior. Então essa é a liberdade de escolha. Então para aquela pessoa que valoriza, eu quero mais autonomia, temos aqui a escolha da gasolina. Agora eu quero mais desempenho, quero economia de dinheiro e quero também uma motocicleta ecologicamente mais correta, temos aqui a opção do etanol. Okay? Então, nós temos aqui, só para fechar, a emissão de gases poluentes. Esse modelo, já na versão a gasolina, já atende o Promote 3. Aliás, toda a nossa linha de motocicletas, 2009, agora os modelos recém-lançados, 2010, todos eles já atendem Promote 3. Todas as motocicletas que nós produzimos em Manaus já estão atendendo Promote 3. E essa daqui, com a gasolina, já fica bem abaixo dos limites estabelecidos pelo Promote, que são, principalmente aqui na porcentagem de CO, similares ao Proconv, tá? Que é a legislação para emissão de gases de veículos automotores. Então, nós estamos bem abaixo com a gasolina e muito mais abaixo com o álcool, com a motocicleta consumindo 100% de etanol. Tá? Então, quase 70% abaixo do limite estabelecido em CO para a gasolina e quase 80% abaixo do limite estabelecido com o uso do etanol. Tá? Então, isso faz parte de uma estratégia mundial da Honda, sobre antecipar-se em questões ambientais e produzir motocicletas mais ecológicas. Então, tá aí, gente, essa é a tecnologia da primeira motocicleta bicombustível do mundo. Tá? Muito obrigado pela atenção. Obrigado, Alfredo, por esta apresentação muito rica. Eu acho que esclareceu muitas dúvidas, curiosidades que muita gente tem, inclusive minhas curiosidades pessoais também. Eu gostaria, nesse momento, de registrar a presença entre nós do ex-ministro de Minas e Energia, Dr. Camilo Pena, que veio prestigiar aqui o nosso painel. Muito obrigado por sua presença, ministro. Por que eu contei um pouco a história do rabo de galo logo após a apresentação que o Gabor fez? Porque nós temos uma história parecida no caso de duas rodas. Também vou contar rapidinho para vocês um trabalho que a Única fez recentemente em parceria com a Braciclo, aproveitando um trabalho que a Braciclo vem desenvolvendo aí com especialmente aí os motoboys, que se chama Moto Checkup.
Então, a Braciclo vem periodicamente fazendo campanhas aí de educação do pessoal, cheque das condições das motocicletas, e numa dessas oportunidades, em dezembro do ano passado, nós participamos dessa campanha e aproveitamos para fazer uma pesquisa com o pessoal que compareceu. Foram mais ou menos 600 pessoas, aí, usuários de motocicletas, a grande maioria deles motoboy. Tinha gente também que usa o veículo de duas rodas como transporte de trabalho, escola, etc. E também tinha gente que usa o veículo de duas rodas para lazer. E, para surpresa nossa, por que nós fomos fazer essa campanha? Justamente para ver qual era o interesse que haveria, isso antes do lançamento aqui pela Honda da Motomix, qual o interesse que haveria por parte do mercado no lançamento de um produto desses. E foi uma grande surpresa, a gente já tinha aí alguma ideia sobre o que estava acontecendo no mercado, e nessas entrevistas com cerca de 600 usuários, nós identificamos que praticamente entre 10% e 20% desses usuários, entre 10% e 20% desses usuários estavam convertendo as suas motos para o álcool de forma caseira, de forma tosca, vamos dizer assim. E isso nos lembrou aquela situação imediatamente anterior ao lançamento dos veículos flex. Então, eu acho que o lançamento da Honda, Alfredo, eu acho que vem atender esse segmento que busca economia, que justamente é quem usa o veículo como seu instrumento de trabalho. E eu imagino que esse produto aí deva fazer sucesso. Não sei como é que estão aí o interesse pelas vendas, mas talvez uma primeira pergunta. Como é que está aí a receptividade do produto? Graças a Deus, muito bem, Alfredo. Para você ter uma ideia, nós, a princípio, até para ver o comportamento do mercado, nós começamos com uma produção de 50% a 50%. 50% de motocicletas a gasolina e 50% mix. Esse foi o início de produção. Com praticamente 2 meses aí de vendas, nós já tivemos que mexer nesse plano e já estamos com 60% das vendas voltadas para o mix e 40% gasolina. Então, das 32 mil motocicletas que nós vendemos da família CG no mês passado, aproximadamente 60% já foram mix. E a perspectiva nossa é de que no próximo mês esse número já se alterne para 65% mix e 35% gasolina. Então, a gente tem essa flexibilidade e a gente, em cima da aceitação, que tem sido boa, a gente espera que a tendência seja essa, que a própria Motomix ocupe 100% aí das vendas da família CG. Ok, obrigado aí. Vamos torcer então para que a Motomix aí seja da forma como foi o Gol Total Flex, o início aí de um caso de sucesso. Falando Gol Total Flex, chamar aqui, convidar o Henry para a apresentação aí, agora representando o segmento de montadoras aí de 4 rodas. Bem, boa tarde, senhoras e senhores. Eu começo agradecendo aos organizadores do Ethanol Summit pelo honroso convite para poder, mais uma vez, participar desse evento. Para nós, uma satisfação enorme estar envolvido com um evento desse quilate. Agradeço realmente o convite. Houve uma pequena um mal-entendido, na medida que eu, como presidente da Comissão de Energia e Meio Ambiente da Anfávia, por várias vezes faço apresentações em nome da